Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Eric Marques e nós vamos resolver agora uma questão da EAR, Escola Especialista da Aeronáutica. Vamos lá? Beleza, pessoal. A questão pede: se 8 alunos do curso de formação de sargento da Escola Especialista da Aeronáutica entrarão em forma, ó, importante, atenção aí, em uma única fila, de maneira que a única restrição seja de que o aluno mais alto fique no início da fila. Então, o número de formas diferentes de fazer essa formação é... Vem comigo aqui. Combatente é uma questão muito recorrente na banca para sargento da aeronáutica. É importante que você preste bastante atenção em cada informação que o enunciado passe para a gente. Pensa o seguinte, ele está te dizendo 8 alunos em forma. Pode ser um na frente do outro ou um ao lado do outro, em uma única fila, ou seja, uma única linha. Perfeito? E que ele te passa uma informação extremamente importante: a restrição. Sem essa restrição, você vai resolver de uma maneira. Com a restrição, perceba o seguinte, vai mudar a resposta final. Então, sempre comece pela restrição, beleza? E outra forma importante, número de formas diferentes para você organizar essa fila. Ou seja, quem vai ficar na frente de quem. Beleza? Vamos voltar para a questão aqui. Bom, como que a gente pode resolver isso? É algo muito simples. Nós vamos utilizar o princípio fundamental da contagem. Ou seja, nós vamos organizar essa fila e analisar caso a caso. Nós temos a primeira posição, que é o primeiro aluno, segunda posição, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima e oitava posição. Ou seja, nós temos 8 alunos, 8 posições. Aí ele restringe. Qual é a restrição? A única restrição é que o aluno mais alto fique no início da fila. Percebeu? Analisa aqui comigo. Volta aqui. Eu tenho essa restrição. Ele está me dizendo que só pode estar na primeira casa. Vai ser o primeiro da fila, primeira posição. Dessa forma, eu não posso colocar ele em outro local. Então, quantas possibilidades eu tenho para colocar na primeira casa, na primeira posição? O aluno mais alto. Então, eu vou colocar na primeira casa que número? O número 1. Porque só tem uma única possibilidade. Volta aqui comigo. Então, ele está me dizendo que aqui, ó, nessa casa aqui, eu tenho uma restrição. Restrição. Qual é a restrição? Que o aluno mais alto esteja aqui na primeira casa. Então, eu tenho uma única possibilidade. Beleza? Agora, eu vou fazer uma organização um pouco mais didática para você conseguir visualizar junto comigo a melhor forma de resolver essa questão. Vem aqui no cantinho. A restrição eu vou desenhar como o cara mais alto. Imagina esse carinha aqui, ó. Esse cara é o cara mais alto. Beleza? Agora, quem são os outros caras? São esses daqui, ó. Vou colocar menor. Beleza? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No total eu tenho quantos? 8. A restrição, que é o mais alto, mais 7
outros alunos. Show de bola? Então eu vou colocar aqui, ó. Eu tenho 7 restantes. Show? Agora, pensa o seguinte. Qual a minha outra restrição? O que eu devo fazer? Depois que eu coloquei a primeira restrição, eu tenho uma outra informação extremamente importante. É que o número de formas de posicionamentos, troca de posição entre os alunos, seja diferente. Ou seja, eu não posso repetir. Se eu coloquei na segunda casa o Joãozinho, esse Joãozinho ele não pode estar na outra casa. Beleza? Não posso repeti-lo. Então, volta aqui comigo. Se liga. Se eu tenho esses 7 alunos, quantos alunos eu tenho possíveis para colocar nessa segunda casa aqui? 7. Porque 1 eu já retirei, que é a restrição, que é o mais alto. Então eu tenho 7 possibilidades. 7 alunos diferentes para colocar naquela posição. Show de bola? Então, já que são 7, imagina que desses 7 eu escolhi esse carinha aqui, ó, aleatoriamente, ó. Esse mais magrinho aqui. Bom, agora, para essa terceira casa aqui, eu tenho quantas possibilidades? Traduzindo, quantos alunos restantes para colocar naquela casa? É só a gente contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu tenho 6 alunos diferentes para estar posicionado na terceira casa. Beleza? Vamos supor que eu escolhi aleatoriamente esse cara aqui, ó. Então, para essa próxima casa, a quarta casa, eu tenho quantos alunos possíveis para estar naquela posição? Eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 alunos distintos, diferentes, possíveis para aquela casa. Beleza? Você está percebendo o seguinte? Vem aqui comigo. Se liga. Percebe que depois que eu coloquei a restrição, ficaram 7. 7 alunos. Tudo bem? Aí de cada casa que eu vou andando, eu vou reduzindo 1. Ou seja, eu não posso repeti-lo. Então, vou sempre subtraindo 1 em cada casa. Então, nessa próxima casa, qual é o número que eu vou colocar aí? Deixa nos comentários se você acertou. É o 4. Beleza? Vamos voltar lá para a questão. Então, beleza. Eu tenho quantas possibilidades agora? Ó? Já que eu risquei a quarta casa, eu vou colocar o número 4. Isso mesmo. Marcou correto. 4. Beleza? Para a próxima casa. Então, vou riscar mais um aqui, ó. Vamos supor que eu escolhi ele. Então, ficou 3. Então, vamos supor que eu escolhi esse cara agora, ó. Eu tenho quantas possibilidades aqui? 2. E por fim, já que eu eliminei mais um, eu tenho uma única possibilidade. Show de bola? Agora, pessoal, vamos voltar aqui, ó. Vem comigo. Perceba o seguinte. Eu tenho eventos acontecendo simultaneamente. Como assim, Ed? Pensa o seguinte. Quando eu coloco uma pessoa numa posição da fila, o que acontece ao mesmo tempo? Essa pessoa ela não pode estar em outra posição da fila. Percebeu? Quando eu coloquei a restrição lá, o cara mais alto, na primeira posição, está acontecendo esse evento. Ao mesmo tempo, está acontecendo um evento de quê? Ele não pode estar em outro local da fila. Percebeu? Então, quando isso acontece, 2 eventos acontecendo simultaneamente, a gente pode aplicar o princípio fundamental da contagem, que é o produto entre os eventos. Beleza? Vamos voltar aqui para a questão. Então, como a gente percebeu que está acontecendo nitidamente
um produto entre eventos, então vou multiplicar, ó. Vou multiplicar os eventos. Show de bola? Então, vai ficar bem fácil agora. Quem já resolveu questão de permutação, fatorial, você vai conseguir perceber que 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é um número muito conhecido. É o nosso famoso 120, que é o nosso 5 fatorial 120. Beleza? Então eu posso colocar aqui, ó, 120 vezes quem? Sobrou esses caras, ó. 1 vezes 7 vezes 6. Quanto é 7 vezes 6? 42. Show de bola. Quanto é que dá isso aqui? Vamos fazer aqui junto. 120 vezes 42. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. Vamos somar. 0 com nada, 0. 4 com 0 é 4. 2 com 8 é 10. Sobe 1, fica o 0. 4 mais 1, 5. 5.040. Ou seja, nós temos para 8 alunos alinhados em uma fila. Quando eu tenho a restrição do mais alto na primeira posição, eu tenho 5.040 formas diferentes de alocar os meus alunos. Ou seja, o nosso gabarito é letra A. A de aprovado. Beleza? Vem comigo. Na figura, segmento de reta BA é paralelo ao segmento de reta EF. A medida do ângulo X é quanto? Para a gente resolver esse tipo de questão, é bem simples. Perceba o seguinte, o ângulo X está nesse sentido aqui, ó, nessa direção, meio que para cima, né? Vamos procurar todo mundo que esteja mais ou menos igual a ele, meio que para cima, a abertura do ângulo. Vamos lá. O 42 também está nesse mesmo sentido, nessa mesma direção, meio que para cima. Então, eu vou pegar todos os ângulos que estão com a abertura meio que para cima, tipo o ângulo X, e vou mudar o sinal dele. Então, o valor do ângulo X vai ser igual, mudando o sinal de 42, vai para menos 42, certo? Agora, perceba o seguinte, todos que estão com a abertura contrária ao ângulo X, ele vai permanecer com o seu sinal original, ou seja, positivo. Então vamos lá, mais 52 mais 96. Então x vai ser igual a 52 menos 42 vai dar 10. 10 mais 96. X então vai ser igual a 106 graus. Tudo bem? Fácil, né? Vamos procurar aqui se tem alguma opção com essa resposta. Opção letra B. Esse é o nosso gabarito. Guerreiro, nós vamos resolver agora uma questão de progressão aritmética que veio para o concurso da Escola Especialista da Aeronáutica. Vem comigo. Na progressão aritmética, PA decrescente 18, 15, 12, 9 e assim por diante, o termo igual a menos 51 ocupa a posição 30, 26, 24 ou 18. Primeiro de tudo, nós temos que encontrar a razão entre os números desta sequência. De que forma nós podemos fazer isso? Basta pegar o segundo elemento menos o primeiro, ou o terceiro menos o segundo, ou o quarto menos o terceiro. Ou seja, é sempre pegar o da frente menos o de trás. O A2 menos o A1. O A3 menos o A2. Tudo bem? Vamos lá. Então, nós temos que
a razão é igual a 15 menos 18. Dessa forma, encontramos que a razão é menos 3. Bom, já encontramos que a razão entre os números é sempre de menos 3 em menos 3. Poderíamos substituir e encontrar 9 menos 3, já encontraríamos 6. 6 menos 3, 3. Poderia ficar seguindo até chegar o número menos 51. Aí nós saberemos que posição que ele vai se encontrar. Tudo bem? Mas para isso, uma prova de concurso vai fazer com que tenhamos que ter velocidade. Então, tem a fórmula do termo geral da progressão aritmética, que é AN é igual o primeiro termo A1 mais N menos 1 vezes a razão. Bom, quem é este AN? AN é o enésimo termo. Nesse caso, o último termo da sequência. Por quê? Porque eu não quero encontrar ninguém depois do 51, do número 51. Eu quero encontrar o último termo, que é justamente o menos 51. Eu não preciso de ninguém depois desse número. Então vamos lá. Já que o meu AN é menos 51, eu vou substituir. Menos 51 é igual. O primeiro termo da sequência é 18. 18 mais N. Quem é o N? O N justamente é a posição que se encontra o número menos 51. Então, mantenho a minha incógnita N vezes a minha razão. Quem é a minha razão? Já encontramos, menos 3. Substitui. Menos 3. Dessa maneira fica fácil agora. Só ir fazendo aquela matemática básica. Menos 51. Pega o 18, que está do outro lado da igualdade, passa para cá. Quando eu faço essa mudança de local do número, eu mudo também, não só o local dele, mas também a operação que ele está trabalhando. Quando eu não tenho nada na frente, neste caso, é um número positivo. Se eu passo ele para o outro lado da igualdade, ele vai ficar negativo, que a operação inversa da soma é a subtração. Menos 18 é igual a N menos 1 vezes menos 3, bem passo a passo. Bom, menos 51 menos 18 vai ficar o quê? Menos 69, que vai ser igual, aplicando agora a distributiva, ó, menos 3 vezes menos 1 vai dar 3. Menos 3 vezes N vai dar menos 3N. Coloquei em vermelho só para você perceber que eu realizei esta operação. Tá ok? Não precisava mudar de cor, mas fica assim para você. Menos 69 igual a 3 menos 3N. Mesma coisa. O 3 que está sem a incógnita, eu passo para o outro lado, onde também está sem a incógnita, para organizar. Menos 69. 3 positivo passa para lá, fica 3 negativo. É igual a menos 3N. Menos 69 menos 3 vai dar menos 72, que é igual a menos 3N. Tem o menos dos dois lados. É só mudar o sinal. Por quê? Olha bem, não vou mudar agora. Vou deixar para depois, mas você vai perceber o que acontece. Vai ficar menos 72 dividido, que é a operação inversa da multiplicação. Aqui, ó, 3 está multiplicando N. Passou para o outro lado da igualdade, vai ficar menos 3, que é igual a N. Agora percebam uma coisa. Tem o menos em cima, menos embaixo. Lembra? Menos
vezes menos, o que acontece? Fica positivo. Na divisão, que é menos dividido por menos, menos dividido por menos, também vai ficar positivo. Então, desta forma, nós já vamos saber que 72 sobre 3 vai dar 24. 24 positivo é igual a n. Assim, nós encontramos que a posição do número menos 51 equivale à 24ª casa da sequência. Qual seria a opção? Opção letra C. Então é isso, galera. Seguinte, pessoal, nós temos aqui o valor da expressão log de meio na base 2 somado com log de 32 na base 8. Pessoal, nitidamente nós temos aqui uma questão muito recorrente da banca ESA. Tema logaritmos. É muito importante que você vá para a prova da ESA, principalmente da ESA, com uma base sólida de logaritmos. E eu vou passar para vocês um bizu para você conseguir resolver esse tipo de questão recorrente da banca ESA. Beleza? Vamos lá. Galera, é o seguinte. Como é que a gente começa a resolver esse tipo de questão? Vou separar em partes. Essa aqui é a primeira parte. E esta daqui é a segunda parte. Beleza? Por que eu estou separando em parte? Você vai entender, vai se tornar mais fácil. Faça separadamente. Vamos reescrever a primeira. A primeira parte vai ser log de quem? De meio na base 2. Então, o que a gente precisa saber? Se liga no bizu. Qual é o bizu? O bizu é EI. Isso mesmo, EI. Não sei se vocês vão conseguir recordar juntamente comigo, mas tem uma música internacional que o refrão dela é mais ou menos assim, ó. Ei, 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 I'm on vacation, blá, 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 blá. Depois você pesquisa, mas é mais ou menos essa música. Ei, ei, ei. Por que você tem que gravar o ei, ei, ei? Vou organizar para você entender. A letra E é de eleva. Eleva. E a letra I significa iguala. Ou igualar. Igualar. Elevar. Vamos deixar na forma verbal, né? Elevar, igualar. Fica até mais fácil de você fixar na mente. Bom, então pensa o seguinte. O bizu do ei, ei, ei é o seguinte. Você vai pegar quem? Você vai pegar a base do logaritmo. Só que antes você vai ter que pegar esse logaritmo todo, log de meio na base 2, e igualar a x. X é o valor do log de meio na base 2. Você não sabe. Então você iguala a x. Beleza? Então você vai aplicar o bizu do ei, ei, ei. Pega a base e eleva. Ou seja, eleva a x. Vamos organizar? Vamos lá. Vai ficar assim, ó. 2 elevado a quem? 2 elevado a x. Tranquilo? Agora,
qual é o outro bizu? Cadê o i? A gente só utilizou e, falta o i. Vai ser agora o i de igualar. Igualar quem? Igualar o 2 elevado a x ao meio, ou seja, ao logaritmando. A base do logaritmo vai ser elevada ao logaritmo, que isto vai ser igual a quem? Vai ser igual ao logaritmando, ou seja, igual a meio. 1 sobre 2. Tranquilo? Recapitulando, você tem lá log de meio na base 2. Você vai pegar a base, vai elevar a sua incógnita x, que é o seu logaritmo, o valor do log de meio na base 2, que você não sabe, e vai igualar quem? Igualar ao logaritmando. Perfeito? Tranquilo e calmo. Agora se torna muito mais fácil. O que você precisa fazer? Você precisa transformar os dois lados com a mesma base. Lembra de potenciação? Você tem a base e você tem o expoente. Ou seja, de um lado da igualdade tem que ter uma base que ela é exatamente igual ao outro lado da igualdade. Perfeito? Se eu tenho uma base de um lado, 3 elevado a alguma coisa, do outro lado da igualdade tem que ser 3 elevado a alguma coisa. Beleza? Nesse caso, nós temos a base 2. Então, do outro lado, tem que ficar a base 2. E como é que a gente faz isso? Potenciação. Você tem que lembrar lá do nosso 6º ano do ensino fundamental. O que é o meio para a gente? O meio, a gente pode reescrever, vou colocar aqui no cantinho. Ó. O meio, ele também pode ser reescrito dessa maneira aqui. Ó. Tá vendo que nós temos o numerador como 1 e o denominador como 2. Esse 2 ele tem que vir aqui para cima. Ó. Mas como que ele vai? Esse 2 ele tem como se fosse um expoente valendo 1. Por quê? 2 elevado a 1 é ele mesmo, o 2. Se eu quero jogar ele para o numerador, o que eu faço? Eu pego esse expoente do meu denominador e coloco o sinal negativo. Ou seja, se é 2 elevado a 1, jogando para cima, ele vai ficar 2 elevado a menos 1. Tranquilo? Beleza? Lembrou? Se você não lembrou, você pode pesquisar em outros vídeos do canal que você vai encontrar como você precisa resolver questões de potenciação. Tranquilo? Então vamos lá. Então nós sabemos que meio eu posso reescrever como 2 elevado a menos 1. Tranquilo? Então vamos lá. Repetindo aqui, ó. 2 elevado a x é igual, substituindo o meio por 2 elevado a menos 1. Beleza? Agora, quando nós estivermos com a base de um lado exatamente igual à base do outro lado da igualdade, nós podemos simplificar. Ou seja, eliminar essas bases. Ó. O 2 eliminou com o 2. E trabalhar somente com os expoentes. Aplicando o sinal. Qual é o sinal? Sinal de igualdade. Tranquilo? Vai ficar como? Vai ficar x igual a menos 1. Beleza? Então, nós temos o quê? Que o log de meio na base 2 vale quanto? Vale menos 1. Ou seja, isso aqui ó, vale menos 1. Tranquilo? Vamos reescrever aqui. Ó. Log de meio
Na base 2, isso vai ser igual a quem? Menos 1. Tranquilo? Guarda ele aqui, ó. Guarda essa informação. Beleza? Agora nós vamos para quem? A parte 2. Fazer a mesma ideia. Reescreve. Log de 32 na base 8. Parece difícil, mas não é. Vamos lá. O que a gente precisa fazer? Aplicar quem? O bizu do ei, ó. O que você vai fazer? Primeiro de tudo, iguala a uma letra. Se você já usou X em algum momento da sua conta, se for uma prova que você precisa mostrar a resolução, ou seja, uma prova discursiva, você vai ter que trocar a letra. Ou seja, você vai igualar dessa forma a qualquer outra letra. Y, por exemplo. Tranquilo? Então vamos lá. Vamos aplicar o bizu do ei. Pega a base e faz o quê? Eleva ao valor do logaritmo. Nesse caso, a gente supôs que é y. Então vai ficar como? Vai ficar 8 elevado a y. Continuando, o bizu do ei, agora nós vamos igualar a quem? Ao logaritmando. Igual a 32. Tranquilo? Bom, um bizu secundário que a gente precisa lembrar para as provas da ESA é que eles gostam muito de utilizar a base 2 nas questões de logaritmo. Mas como que a gente consegue lembrar rapidamente das bases 2? Simples. Olha só que legal. O 2 elevado à quinta, você tem que lembrar que ele é igual a quem? É o 32. Aí, se você mudar esse 2 elevado à quinta para 2 elevado à sexta, 2 elevado à sétima, caramba, não lembro. Vou te passar o bizu. E se fosse 2 elevado a 4? E se fosse 2 elevado a 3, por exemplo? Olha que maneiro. Vai ficar muito fácil. Se você subir o número, por exemplo, para 2 elevado à quinta, você vai multiplicar isso aqui por 2. Ou seja, 32 vai virar quanto? 64. Mas você pode lembrar também do que? Você pode lembrar que daqui para cima é o dobro. Tranquilo? Mas também você pode pensar dessa seguinte maneira. Para baixo, se fosse 2 elevado à quarta, você vai dividir. Isso mesmo, você vai dividir por 2. Ou seja, quanto é a metade de 32? Quem lembra? É muito, muito tranquilo. Ou seja, é 16. Beleza? Resumindo, então se você vai diminuir o teu expoente, você pode lembrar que é a metade. Beleza? Para cima é o dobro, para baixo é metade. Então se eu for andar do 2 elevado a 4 para 2 elevado a 3, quanto é a metade de 16? É 8. E se eu for de 2 elevado a sexta para 2 elevado a sétima, é só dobrar. Vai ser 128. Tranquilo? Então vamos lá. Pensa o seguinte. Aqui, ó. 8. O 8 é quem?
O 8, ó, quem é ele? 2 elevado a 3. Então substitui. Vai ficar 2 elevado a 3. Mas o 8, já que é 2 elevado a 3, ele já estava elevado a y. Você vai lá e, ó, parênteses, e mantém o expoente, ó, y. Beleza? Igual, vai ser igual a quem? Igual a 32. Bom, quem é o nosso 32? O nosso 32 é 2 elevado a quinta, ó. Substitui. Vai ficar 2 elevado a quinta. Agora vai ficar bem mais interessante. Você tem que lembrar de mais um conceito da potenciação. Lembra? Expoente e expoente. Expoente do expoente, o que a gente faz? Nós multiplicamos os expoentes. Então vai ficar como? Vai ficar 2, que é a base, elevado a quanto? 3y. 3 vezes y é 3y. Beleza? E isso vai ser igual a quem? Igual a 2 elevado a quinta. Repete. 2 elevado a quinta. Tranquilo? Temos as bases exatamente iguais, uma de cada lado. Base 2 de um lado, base 2 do outro. O que a gente faz? Simplifica. Corta todos os dois. E trabalha com quem? Os expoentes. Juntamente com o sinal. Beleza? Quem vai aparecer? Vai ser justamente o nosso 3y igual a 5. Dessa forma, nós encontramos quem? Y valendo 5 terços. Beleza? Traduzindo, quem é esse y? Este y é o valor de log de 32 na base 8. Então vamos escrevê-lo? Vai ficar assim, ó. Log de 32 na base 8. Isso vai ser igual a quem? 5 terços. Belezinha? Então nós já encontramos as partes. Primeira parte, que é o log de meio na base 2. E a segunda parte, que é o log de 32 na base 8. Que é igual a quem? 5 terços. O que a gente precisa fazer? Agora é justamente juntar as partes. Quais partes? Ele está te perguntando o valor da expressão, que é a soma da primeira parte, log de meio na base 2, somado com log de 32 na base 8. Tranquilo? Então vamos somar. Como é que vai ficar isso? A primeira parte mais a segunda parte, que dá quanto? Menos 1 mais 5 terços. Como é que a gente resolve isso? Muito tranquilo, você precisa lembrar do conceito de soma entre frações com denominadores diferentes. Basta você imaginar que onde não tem denominador vale 1 e aplicar um macetinho. Qual é o macetinho? O macetinho é multiplica em x e depois multiplica os denominadores. Vamos lá, fazendo junto comigo? Multiplicando em x. Neste sentido aqui, ó. 1 vezes 5. 5. Repete o sinal. Mais menos 1 vezes 3. Quanto é menos 1 vezes 3? Menos 3. Então, 5 mais menos 3. Dividido por quem? Agora o produto entre os denominadores.
1 vezes 3. 1 vezes 3, que dá 3. Organizando essa fração enorme, quanto é? 5 mais menos 3. Ou seja, 5 menos 3. Mais com menos dá menos, lembra? 5 menos 3 dá quanto? Dá 2. E repete o denominador 3. Ou seja, nosso gabarito vale 2 terços. O valor da expressão solicitada log de meio na base 2, somado com log de 32 na base 8, vale 2 terços. Encontramos como gabarito opção letra E. Beleza? Tudo bem, pessoal? Eu sou o professor Eric Marques e nós vamos resolver uma questão da ESA que versa sobre racionalização de denominadores. Vem comigo. Racionalizando o denominador da expressão raiz de 3 menos raiz de 2 dividido por raiz de 3 mais raiz de 2. Vamos repetir aqui a expressão. Raiz de 3 menos raiz de 2 dividido por raiz de 3 mais raiz de 2. O próximo passo é pegar essa expressão aqui e multiplicar pelo conjugado do denominador. Vamos lá? Raiz de 3 menos raiz de 2 dividido por raiz de 3 menos raiz de 2. Perceba que quando eu falo conjugado do denominador, eu simplesmente vou trocar o sinal entre essas duas raízes aqui. Tá vendo que é mais? Eu mudei para menos. Bom, agora o passo seguinte é pegar e multiplicar essas duas frações. Como se dá essa multiplicação entre duas frações? É bem básico. Pego o numerador da primeira fração e multiplico pelo numerador da segunda fração. Assim, eu pego o denominador também da primeira fração e multiplico pelo denominador da segunda fração. Vamos lá? Perceba o seguinte, que o numerador ele tem os mesmos valores. Então, é só lembrar de produtos notáveis, né? Lembra o seguinte, que A menos B ao quadrado é igual a menos B vezes A menos B. Dessa forma, nós temos que o primeiro ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Show! Então vamos aplicar aqui. Quadrado do primeiro, raiz de 3 ao quadrado, menos 2 vezes quem? O primeiro, que é raiz de 3, vezes o segundo, que é raiz de 2, mais quem? Mais o quadrado do segundo, raiz quadrada de 2 ao quadrado. Bom, agora a gente tem que pensar em quem? No denominador. Perceba o seguinte, que aqui no denominador está bem parecido, apenas com o sinal trocado, tá vendo? Então a gente tem que lembrar de outro conceito. Esse conceito aqui, ó, lembra dele? A menos B vezes A mais B. É um produto notável. Lembra que a resposta desse carinha aqui vai ser o seguinte, o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Então vamos aplicar ele aqui. O primeiro ao quadrado é quem? Raiz de 3 ao quadrado. Menos quem? O segundo, que é a raiz de 2 ao quadrado. A partir daí ficou bem fácil, né? Vamos lá. Raiz de 3 ao quadrado, simplesmente a gente corta o expoente com a raiz e deixa o número 3. Menos 2 vezes raiz de 3 vezes raiz de 2. Lembra o seguinte, se nós temos esse carinha aqui, ó,
Raiz de x vezes raiz de y é a mesma coisa que eu colocasse aqui, ó, raiz de x vezes y. Então, vamos lá. Raiz de 3 vezes raiz de 2 vai ser o quê? Com 2 na frente, é claro. Raiz de 3 vezes 2, 6. Mais quem? Raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado. Funciona da mesma forma. Corta o expoente com a raiz e deixa quem está lá dentro, o 2. Perceba agora, no denominador, raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado. Mesma história, o expoente corta com a raiz. Vai sobrar quem? 3. Menos raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado, expoente corta com a raiz. Vai ficar o 2. Então, a resposta seguinte vai ser quem? 3 mais 2 é quanto? 5. Menos 2 raiz de 6. 3 menos 2 no denominador vai ser 1. É preciso ele aparecer? Não. Então, a gente acaba aqui, ó. A resposta é 5 menos 2 raiz de 6. Vamos procurar aqui nas opções se existe essa resposta. Letra A não é. Letra B. Olha bem. Só está trocado, ó. Mais 5 está na frente. Lembra? Se eu tenho o seguinte, 3 mais 2, não é a mesma coisa que 2 mais 3? Sim. Então é válida essa opção. 5 menos 2 raiz de 6 é exatamente esse carinha aqui, ó. Letra B. Menos 2 raiz de 6 mais 5. Então é isso. Para que as retas de equações 2x menos ky igual a 3 e 3x mais 4y igual a 1 sejam perpendiculares, deve-se ter opção A, k igual a 3 sobre 2, opção B, k igual a 2 sobre 3, opção C, k igual a menos 1/3, opção D, k igual a menos 3 sobre 2, ou então a opção E, k igual a 2. Bom, pessoal, aqui nós temos um caso de geometria analítica e o tópico principal dela é perpendicularidade entre duas retas. Para isso, nós precisamos montar a equação da reta na forma reduzida para cada uma delas. Após isso, devemos encontrar quem é o coeficiente angular de cada uma e fazer o produto entre elas duas que seja igual a menos 1. Beleza? Então vamos lá. Como eu falei, nós temos aqui duas equações da reta. Então, reta 1 e vou chamar de reta 2. Tranquilo? Para que a gente consiga resolver isso, tem que transformar cada uma dessas equações na forma reduzida. Como é que funciona isso? Funciona o seguinte, a equação da reta é, vou até mudar de cor, y igual a x mais b. Isso aqui é a equação da reta. Tranquilo? Então, para resolver isso, nós temos que fazer o quê? Organizar os seus termos. De que maneira, Eric? Ó, vou pegar essa reta 1 e vou reorganizar ela. Nós temos 2x menos ky igual a 3. Eu tenho que colocar, como o exemplo aqui de cima, que é o termo geral, y igual a x mais b. Então, eu devo colocar o nosso y aqui, ó, sozinho de um lado. Como é que eu faço isso? Vejamos. 2x é igual a 3. Esse menos ky vai passar para lá, mais ky. Agora, o 2x, e vou pegar esse 3 e passar para o outro lado, vai ficar menos 3, igual a ky.
Eu vou pegar agora esse k e passar para o outro lado. Dessa forma, eu vou ter o y sozinho de um lado. Y é igual a 2x menos 3 sobre k. Mas perceba o seguinte, eu tenho dois termos aqui, ó, separados. O ax mais o b. Então, eu tenho que fazer essa mesma estrutura aqui na nossa equação. Então, vamos separar. Vai ficar y igual a 2x sobre k menos 3 sobre k. Percebeu que agora nós temos dois termos? Igual lá em cima, ó, o primeiro e temos o segundo. Tranquilo, né? Agora nós vamos fazer para a reta 2. A reta 2 vai ficar aqui, ó. Vou mudar de cor para ficar mais legal. Reta 2, reescrevendo. 3x mais 4y igual a 1. Deixando o y sozinho, vai ficar 4y igual a 1 menos 3x. Y é igual a 1 menos 3x. Isso tudo vai ser dividido por 4. Aplicando a mesma ideia do anterior, o nosso y vai ficar 1 sobre 4 menos 3x sobre 4. Mas perceba o seguinte, eu não coloquei o primeiro termo ali depois do y, sendo quem? O coeficiente angular, quem está com o x. Então eu posso reorganizar dessa maneira, ó, que não vai mudar em nada. Y igual a menos 3x sobre 4. Agora, mais 1 sobre 4. Beleza? Então nós temos as duas formas reduzidas de cada reta. Beleza? Então vamos lá. Nós temos que encontrar, a partir daí, quem é o nosso coeficiente angular. Vou reescrever aqui no canto para vocês. Tá vendo aqui, ó? Y igual a x mais b. Esse carinha que eu vou marcar para vocês, esse daqui, é o nosso coeficiente angular. Esse Azinho aqui. E esse outro aqui, ele é quem? O nosso coeficiente linear. Tranquilo? Bizu? Então, para que as retas sejam perpendiculares, existe uma fórmula. Qual fórmula? A fórmula de que o A1, ou seja, o coeficiente da primeira reta, vezes o A2, que é o coeficiente da reta 2, isso seja igual a menos 1. Tranquilo? Em alguns outros livros, você vai encontrar como M no lugar de A. Mas da mesma forma. M2, M1, tanto faz, desde que seja o produto entre os coeficientes angulares. Então vamos lá substituir. Quem é o coeficiente angular da reta A1? O coeficiente angular da reta 1 é 2 sobre K. Então vou colocar aqui, ó, 2 sobre K. Que multiplica quem? O coeficiente angular da reta 2. Quem é esse cara? Menos 3 quartos. Então vamos colocar entre parênteses, menos 3 sobre 4. Isso tem que ser igual a quem? A menos 1. Tranquilo? Agora ficou fácil. Como é que eu calculo isso, Eric? Vamos lá. Vamos simplificar os caminhos aqui. Eu posso simplificar o 2 com o 4. E aqui vai ficar 2. Ou seja,
eu vou ter menos 3 sobre 2, que multiplica 1 sobre K. Isso tem que ser igual a menos 1. Quanto é menos 3 vezes 1? Vai dar menos 3. 2 vezes K, 2K. Isso tem que ser igual a menos 1. Olha que fácil. Vou pegar esse menos 2, trocar de posição com o menos 1, multiplicando o cruzado, certo? Então, eu vou ter quem? Menos 3 sobre menos 1 igual a 2K. Quanto é menos 3 dividido por menos 1? É 3, menos com menos deu mais. Então, eu vou ter quem? Eu vou ter que 3 é igual a 2K. K vai valer quanto? K vai valer 3 sobre 2. Então, nós encontramos o valor de K na equação da reta 1 para que satisfaça a perpendicularidade entre a reta 1 e a reta 2. Dessa forma, K igual a 3 sobre 2. Temos como gabarito opção letra A. A de aprovado. Bom, pessoal, se você gostou, se inscreva no canal, curte, compartilha e não esqueça de ativar o sininho para você ser notificado das próximas questões. Um forte abraço e até a próxima!